Hoje eu venho aqui a essa tribuna falar de dois assuntos que estão ligados ao meu mandato desde o meu primeiro dia que cheguei aqui nesse congresso. O primeiro é sobre a neuromielite óptica, uma doença rara. Eu tenho vindo algumas vezes a esta tribuna falar sobre essas doenças, buscando trazer visibilidade à luta de quem sofre com a falta de assistência, e isso pode parecer apenas uma gota no oceano. Existem entre 6.000 e 8.000 doenças raras. Então, senhora presidente, mesmo que eu falasse sobre uma doença rara em todas as sessões do Senado, eu terminaria meus 8 anos de mandato sem mencionar nem um terço daquelas que já existem, sem contar com o fato de que a lista de doenças raras cresce a cada ano. Isso não deve nos desanimar, como não desanima as milhares de pessoas agrupadas em associações de pacientes pelo Brasil afora. São famílias que abdicam de tudo para, através da solidariedade, aliviar o sofrimento de quem está perto, seja parente ou desconhecido. Essas pessoas são a minha inspiração para seguir em frente, e a elas eu dedico as nossas conquistas atuais e futuras. São muitas as dificuldades, senhora presidente, desde a carência de médicos especialistas, o que retarda o diagnóstico e piora os sistemas, até a falta de centros especializados no atendimento, onde as pessoas possam receber toda a assistência em um único local. Ano após ano, tento viabilizar a construção de um hospital de referência em doenças raras no Rio de Janeiro e sigo comprometido com esse sonho. Senhora presidente, mesmo entre as doenças raras, há aquelas que são menos conhecidas, principalmente por haver poucos pacientes diagnosticados, dificultando todo o ciclo de pesquisa, de tratamento e medicamentos. Uma delas é a neuromielite óptica, ou a NMO, também conhecida como doença de De Vick. A NMO causa inflamação no nervo óptico e na medula espinhal. Ela atinge 2 pessoas a cada 100.000, sendo mais comum em mulheres que em homens. A NMO, senhora presidente, causa cegueira, perda de movimento, insuficiência respiratória e edemas cerebrais, podendo levar à morte. Não há cura conhecida, mas os medicamentos disponíveis, como a prednisona e a azatioprina, reduzem a intensidade dos ataques e previnem novas crises. Esses medicamentos constam na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME, editada pelo Ministério da Saúde. Porém, lá não aparece a indicação desses medicamentos para a NMO, o que dificulta a sua obtenção. Por isso, a necessidade de haver protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas específicas para o tratamento da NMO. Outra dificuldade, senhora presidente, é que a NMO é muitas vezes confundida com a esclerose múltipla, como acontece em vários casos, onde um diagnóstico errado leva a tratamentos sem eficácias durante meses ou anos, causando novas crises e piorando a doença. Como vemos, presidente, muda a doença, mas as dificuldades se repetem. São milhares de doenças raras em um país de proporções continentais. E a única solução para esse desafio é trabalhar em rede, usando as tecnologias de comunicação para multiplicar o alcance dos especialistas do SUS. Tão importante quanto isso é ter centros de excelência em doenças raras, onde os especialistas possam se aprimorar, tratando centenas ou milhares de casos similares, para em seguida replicar os resultados obtidos em todo o país. É grande o desafio, mas é enorme a esperança. O outro assunto, senhora presidente, que vem a essa tribuna falar de novo sobre o senhor Marco Polo Deonero, o corrupto presidente da maior entidade, da entidade mais corrupta do nosso futebol, não só no Brasil, como na América do Sul. Há poucos dias, o presidente da CBF, o senhor Marco Polo Deonero, presidiu uma assembleia capenga que alterou significativo o estatuto da entidade que dirige. Capenga porque participaram apenas os presidentes das 27 federações e sem os representantes dos 20 clubes da Série A. Só neste quesito já se observa a má-fé do Cartola. Promoveu uma assembleia administrativa na qual os clubes não participaram, em vez de uma assembleia geral com a totalidade do colegiado. Naquela reunião, Marco Polo Deonero mudou a posição da Assembleia Geral, que terá representantes dos 20 clubes da Série A e dos 20 clubes da Série B, além dos 20 clubes da Série A que já integram o colegiado. Essa decisão acabou revelando um golpe, pois Deonero fixou
pesos para os votos das representações. As federações terão peso 3, enquanto os votos dos representantes da Série A valerão 2 e os da Série B apenas 1. Com essa manobra, digna de um trombadinha de gravata, Deonero assegura 57% dos votos do colegiado da Assembleia Geral e poderá aprovar o que bem entender, inclusive a eleição do presidente da CBF. Pelo novo critério, são 81 votos garantidos, contra apenas 60 dos votos da Série A e B. Para melhor entender essa trapaça, lembro que as federações recebem mesadas da CBF, ou seja, em qualquer votação, seus presidentes retribuirão com votos triplicados a generosidade mensal do senhor Marco Polo Deonero, o corrupto, ladrão safado da CBF. Em forma escancarada de corrupção eleitoral, esconde uma verdadeira compra de votos e reafirma a falta de escrúpulos do Cartola e do compromisso com a democracia. A má-fé, senhora presidente, nesse ato observa-se também na convocação de uma reunião administrativa e não de uma Assembleia Geral, soberana em qualquer entidade que respeite o princípio democrático da maioria. A má-fé nesse ato observa-se também na convocação de uma reunião administrativa e não de uma Assembleia Geral. Uma simples e burocrática reunião administrativa usurpou o poder da maioria dos colegiados e fica claro também o objetivo explícito de prejudicar o interesse dos clubes, que são de fato e de direito as instituições respeitáveis pela realização das competições do futebol. O arranjo desse golpe mostra a intenção dos cartolas da CBF a se perpetuar no poder, mesmo que para isso seja preciso atropelar a lógica natural dos votos da maioria do seu colegiado. Por isso estou montando junto aos meus advogados uma ação no STF para contestar essa medida, pois sinto-me lesado como torcedor ao ver o meu clube sem nenhum poder de decisão na CBF. Senhoras senadoras, senhores senadores, é preciso destacar que o líder desse golpe, acabei de narrar, é um presidente que está indiciado pela Justiça dos Estados Unidos, acusado de corrupção. Marco Polo Deonero está tão enrolado que não pode sair, que pode ser preso pelo FBI ou Interpol se sair do país, do Brasil. O envolvimento de Deonero com a corrupção consta nos documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos em que ele é indiciado ao lado de Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF. Diz o documento da Justiça americana: Deonero, José Maria Marinho, Ricardo Teixeira conspiram de forma intencional para criar um esquema para fraudar a FIFA e a CBF. Deonero recebeu propina para a Copa América e pela Copa do Brasil. Ele, Deonero, ainda pediu, ao lado de José Maria Marinho e Ricardo Teixeira, propinas para a Taça Libertadores da América. Como sabe, senhor presidente, o ex-presidente da CBF, José Maria Marinho, preso em 2015 na Suíça, está em prisão domiciliar nos Estados Unidos e será julgado em novembro por corrupção. Em rápidas palavras, aí está a folha corrida de quem dirigiu e dirige o nosso futebol. E mesmo diante desses casos de polícia, houve isolada reação de apenas uma pessoa, que é o técnico Paulo Tuori. Ele foi o único profissional do futebol a reagir à Assembleia Administrativa da CBF afirmando: eles, os cartolas, pensam que somos otários. Desculpe, caro Paulo Tuori, mas essa gente tem certeza que somos otários. Observe, Deonero afronta os princípios da ética no momento em que a sociedade busca combater a corrupção em geral e assusta a todos. Ele se julga acima da lei. Eu era deputado federal em 2014, quando votei contra a Lei de Responsabilidade Fiscal dos Clubes, o Profut. No ano seguinte, já senador, senhor presidente, fui um dos 6 parlamentares que votaram contra aquela proposta do governo, pois sabia que a direção da CBF jamais cobriria acordo, como nunca cumpriu. É triste contestar que essa estrutura corrupta e comandada por ladrões tem braço forte de apoio neste Congresso, nesta Casa. São os integrantes da bancada da CBF, que foi desmascarada pela CPI do futebol, encerrada em dezembro do ano passado. Pela omissão, parlamentares contribuíram para a renovação de crimes como esses que acabei de relatar. Senhora presidente, lamentavelmente, por trás dos feitos dos nossos craques, esconde-se uma máfia que se apoia.
que se apoderou da estrutura da CBF e ali age de forma intencionalmente organizada para explorar o potencial do esporte e ganhar dinheiro legal, como demonstrei no relatório alternativo da CPI que presidi. Apesar de todas as comprovações que o nosso patrimônio esportivo está sendo golpeado por espertos cartolas, ainda assim não temos quem sensibilize a documentação para prender os ladrões do futebol, que são muitos, inclusive, não só na CBF. Ironicamente, festejamos quando a ação vem da justiça norte-americana ou da ação da polícia da Suíça. E lá está a nossa esperança de justiça. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhora presidente.